Bom dia para todos vocês, mais uma vez aqui com o quadro de Mulher para Mulher, dentro do programa Ponto de Fé. E eu queria falar com vocês hoje, a gente tem falado esses dias sobre Mateus 5. E Mateus 5, se você tiver tempo, se você puder, é um capítulo que você deveria meditar. Por quê? É o sermão do Senhor Jesus. É quando o Senhor Jesus estava ensinando, Ele falando. São as diretrizes importantíssimas que temos que trazer para o nosso dia a dia. Já falamos de sermos pacificadoras. Já falamos de algumas coisas. Falamos também de quando você profere um insulto contra alguém. O porquê, né, para você, a razão de você não fazer isso. E hoje eu queria falar, logo lá no 23, fala assim: se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vá primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. O que isso quer dizer? O que isso quer dizer? Eu acho que o Senhor Jesus ele estava tão preocupado, porque ele está dizendo aqui assim: não adianta nada você vir na igreja, dar as suas ofertas, dizer que você é de Deus, que você é cristão, se você tem problemas, se você tem divisões, se você tem mágoas, se você tem problema com alguém. Você tem que estar livre, o seu coração, o seu interior, a sua mente, a sua consciência tem que estar livre de qualquer coisa que te acuse. Você sabe, tem pessoas que estão dentro da igreja e são pessoas que estão cheias de mágoas. Muitas vezes ela tem mágoa contra o próprio pastor que está ali para servi-la, que está ali para ajudá-la. Mas o pastor falou uma palavra forte, falou uma palavra que foi de encontro à necessidade dela, mas sabe, gente, às vezes aquilo que vem de encontro à nossa necessidade nem sempre é bonito, nem sempre é bom, nem sempre é colorido e alegre com um sorriso. Muitas vezes a minha necessidade, eu já vi isso, muitas vezes a minha necessidade é levar uma palmada para que eu aprenda, para que eu acorde. E muitas vezes aconteceram de eu estar lendo, de eu estar meditando e Deus falar tão forte comigo ao ponto de eu chorar. Porque foi como se Ele estivesse me dando uma palmada mesmo. Por quê? Porque eu estava errada. Eu estava no erro. Mas não tem coisa melhor do que você descobrir que você está no erro, para você mudar a sua situação. Então, muitas pessoas cheias de mágoas, machucadas, feridas, e às vezes por coisas bobas. Às vezes, e o diabo ele sabe disso, ele sabe que o ser humano é sensível, principalmente as mulheres, principalmente nós mulheres. Se você não desenvolve em você uma casca grossa, se você não desenvolve assim essa fé para você ser forte, para você blindar o seu coração, blindar a sua mente, você é uma pessoa assim, você é uma pessoa que guarda coisas ruins. E essas coisas ruins não fazem mal aos outros, só fazem mal a você. Às vezes é assim, olha, a pessoa passou e não deu bom dia, passou, aí você fala assim, ela passou e fingiu que não me viu. Por que ela fingiu? Não é melhor você olhar assim, ela não me viu, coitada, da próxima vez eu falo com ela. Da próxima vez eu falo bom dia, olá, bom dia. Isso é guardar o seu coração, isso é praticar isso aqui que o Senhor Jesus está falando. Para que você não venha ter nada de errado com ninguém. Você sabe, a coisa mais horrorosa que pode existir é pessoas dentro da igreja que não falam umas com as outras. Isso é a pior coisa que pode existir.
e para nós que somos, que colocamos nossas vidas para salvar almas, quando a gente ouve algo assim, é muito dolorido para a gente, machuca. Agora imagina o Senhor Jesus. Sabe por quê? Porque é o cúmulo da hipocrisia. Como você pode aceitar isso? Como você pode deixar o seu coração chegar a tal ponto? Como você pode estar dentro da igreja e virar a cara para alguém? Ou estar de mal, estar sem falar, estar magoada? Sabe, tem uma palavra, eu lembro que eu era bem novinha, quando eu tinha, bem novinha na fé, e eu li essa palavra. Sabe aquela que fala assim, não deixais que o sol se ponha sobre a vossa ira. E nesse dia, eu estava em casa e eu estava chateada com uma obreira na igreja. Eu estava chateada. Eu não lembro direito o que tinha acontecido, mas eu estava triste com ela, muito chateada. E sabe aquele chateado, tipo isso aí, vontade de não falar mais, porque isso acontece, você tem essa vontade. Mas quando você tem um temor a Deus, quando você tem a vontade de servi-lo, você não cede à sua vontade, você não faz aquilo que a sua vontade quer. E eu lembro que eu estava muito chateada e eu estava assim, não vou mais falar, não vou mais me aproximar, não quero saber. E eu li essa palavra. Não deixais que o sol se ponha sobre a vossa ira. E é engraçado que eu estava em casa e estava anoitecendo, né? Mas quando eu li aquilo, eu pulei da cama, liguei para ela imediatamente, pedi para ela ir lá em casa e ela foi lá e eu resolvi a situação. Por quê? O temor. Eu estava fazendo aquilo porque eu não sabia. Eu não sabia o que eu estava fazendo, ainda não entendia. Mas agora nós entendemos. A partir do momento que você entende, é nosso dever não deixar nunca o sol se pôr sobre a nossa ira. Você ficou chateado com alguém? Resolve o problema. Resolve, a pessoa falou, ou você resolve olhando com bons olhos. Porque imagina, toda vez que você, às vezes não é a pessoa, às vezes é você. Então, toda vez que você achar que ela fez alguma coisa, você vai lá pedir desculpas, a pessoa vai ficar, poxa vida, eu não fiz nada, e toda vez você vem falar alguma coisa. Então, são coisas que às vezes nós temos que resolver dentro de nós mesmas. É aquela coisa que a direção que foi dada, que você tem que olhar, ter bons olhos. E às vezes tem sido tão difícil para você. Então, essa é a sua fraqueza? Tem que ser seu ponto forte. Perdoar. A gente já vai falar com a Rosângela, porque vamos convidar vocês para as reuniões da cura interior, esse trabalho que o Projeto Raab tem feito. E você sabe, quando você sofre traumas na infância, quando você sofre coisas assim mais graves, não é coisa bobinha assim de que o outro não falou, virou a cara. Existem coisas mais graves, mais profundas, que criam raízes dentro da gente, que são, a gente entende, são muito difíceis de se perdoar, difíceis de se esquecer, mas muito necessárias. Você tem sempre que lembrar, minha amiga, que quando você perdoa, você está fazendo um bem para você mesma. Não é para aquela pessoa que você está perdoando. Você está fazendo um bem para você mesma. Então, você tem que praticar isso. É a palavra do nosso Deus. É a pedido dele. Poxa vida, você tem pedido tantas coisas para ele. Será que isso que ele está pedindo de você é tão difícil? Porque ele está pedindo isso, mas no fundo ele está pedindo isso não é para o bem dele. Ele não ganha nada com isso. Quem ganha é você. Quem fica livre desse fardo, desse peso, é você. E já a gente vai falar com a Rosângela sobre isso. E eu queria convidar você, amiga, que tem tido coisas no seu coração contra alguém. Você reconhece que você tem sido fraca espiritualmente. Você reconhece que você tem guardado coisas ruins, coisas erradas. Você sabe, teve uma vez que uma jovem se aproximou de mim e teve também vezes que já me escreveram de pessoas que tinham mágoas de mim. E eu ficava assim, meu Deus, como que o diabo é sujo.
você tá ali tentando ajudar, fazendo de tudo para ajudar, e o diabo trabalhando para usar aquilo contra você, contra aquela pessoa, porque contra mim, propriamente, por exemplo, eu nem sabia do que elas sentiam. Então aquilo não me afetava, não me machucava, de forma alguma, nem me atingia, mas atrapalhava elas. A elas, aquilo atrapalhava. Por quê? Por causa de uma palavra, de uma coisa que eu falei, que tocou e ela falou assim, como que ela pode falar assim? Como que ela pode fazer desse jeito? Como que ela pode pensar que é tão fácil? E ficou com raiva. Então, você vê como que ele é sujo. Como que você, se você não estiver bem sintonizada, como que o diabo pode destruir a sua vida? Você vê? Então, se hoje você percebe, você tem alguma coisa contra alguém, olha como é sério o que ele fala, nem sua oferta você pode dar. Nem a sua oferta você deve dar se você estiver com mágoa no seu coração, se você estiver com algo contra alguém. E se você vê que isso é uma falha sua, é uma fraqueza, faz disso uma fortaleza. Você sabe, uma vez eu percebi que eu tinha essa fraqueza, que eu me machucava facilmente. E eu creio que até Deus permitia que as coisas acontecessem, porque eu comecei a aprender a criar essa casca grossa. Eu comecei a pedir, Deus, me ajuda, porque tudo me machuca, tudo eu chorava, eu era como uma pessoa de cristal. Tudo machucava, qualquer palavra que alguém falasse, eu ficava ofendida, ficava chateada, ficava triste. E isso me fazia mal. E eu comecei a lutar, e quanto mais eu lutava, mais as coisas aconteciam, mais as pessoas falavam coisas para me machucar, e mais eu praticava. Eu olhava com bons olhos, eu não parava de falar com a pessoa, eu orava pela pessoa. Eu procurava, por exemplo, se ela chegasse num lugar, você sabe que quando você tem uma mágoa com uma pessoa, a pessoa chega, você quer sair. Você não quer mais estar junto dela. E eu lembro dessa vez que eu percebi isso. A pessoa chegou e essa pessoa tinha pego ela falando mal de mim, assim, sem motivo. Assim, eu fiquei horrorizada. E a gente geralmente fala, olha, quando acontecer alguma coisa assim, ora pela pessoa. E eu orava pela pessoa e eu falava, eu clamava, eu lembro que de joelhos eu falava, meu Deus, eu não consigo perdoar. Eu tô aqui orando por ela, eu oro por mim, eu peço por ela, mas meu coração ainda tá pesado. Eu sabia que eu não estava perdoando, que eu não tinha ainda, apesar de estar orando por ela, o perdão ainda não tinha acontecido. E eu falava, meu Deus, o que eu tenho que fazer mais? O Senhor me mostra. E eu lembro que eu comecei a perceber, porque eu estava sensível àquele pecado, eu estava sensível à voz de Deus, eu estava vendo. Quando eu digo sensível é porque eu estava vendo, eu estava perceptiva, sabe? Eu tinha essa percepção de que o perdão não tinha acontecido. Aí eu via, quando ela chegava perto, tinha as amigas e ela chegava, eu queria sair. Ou se eu não saísse, se ela falasse alguma coisa, eu desacreditava, eu ficava assim, olha só quem está falando. Dentro de mim, ninguém via aquilo, porque no meu exterior havia um sorriso. No meu exterior, sorriso para todo mundo, mas no meu interior, onde ninguém vê, mas sabe, o interior é algo que as pessoas não veem, mas o que mais interessa ver, que é Deus. Ele é o mais interessado, então é Ele que vê o nosso interior. Então lá dentro existia fora o sorriso, por dentro, sendo sarcástica com tudo que a pessoa falava. E Deus me mostrou isso, porque eu estava pedindo ajuda, eu estava pedindo socorro. Então, o que eu fiz? Eu comecei, meu Deus, então é verdade, eu estou sendo assim com ela, eu vou parar de ser assim. Quando ela chega, eu quero sair, eu vou parar com isso, eu vou ficar. Aí eu ficava, meu Deus, mas não está adiantando, olha só. Você vê que você fica buscando, você não só fala assim, tá bom, perdoei, não, você busca. E eu lembro que eu falei assim, eu li também na palavra, que um presente abre as portas. Aí eu falei assim, vai ser isso. Aí
teve um dia que ela chegou e falou assim, eu tinha uma bolsa bonita, e ela falou assim, ai, Nanda, que bolsa linda. Aí, na hora, você sabe quando Deus te pede um sacrifício, sabe? Na hora eu senti. Aí eu peguei a bolsa, falei assim, ela é sua agora. Aí ela ficou assim, que isso? Como assim? Essa bolsa linda, é cara. Não, ela é sua. Eu tô dando pra você. Aí ela, meu Deus, você tem certeza? Sim, eu quero que seja um presente pra você. E a partir daquele presente, meu Deus, ela ficou tão assim, foi como se aquele gesto que eu tivesse sido um tapa na cara dela, sabe? E o que aconteceu? Aquilo ali, a partir daquele momento, eu comecei a me aproximar mais, e ela começou a deixar com que eu aproximasse mais. E a gente começamos a conversar, com o tempo ficamos amigas. Aí teve um dia que ela foi e me deu um presente também, com um cartão, escrevendo algumas coisas. E depois de muitos anos, assim, uns 3 anos depois, nós estávamos juntas, e ela falou assim, poxa, Nanda, nem acredito, eu não gostava de você, sabe? Uma vez eu até fui injusta. Aí eu falei assim, eu sei. Aí ela falou, como assim? Eu ouvi você falando mal de mim. Eu ouvi. Ela, meu Deus, que vergonha, me perdoa, puxa vida, eu não sabia o que eu estava fazendo, eu era muito imatura, muito boba. Aí eu sei, eu também aprendi, foi bom para mim também. Então você vê, né, que coisa linda, que coisa gostosa. Você, em vez de criar um inimigo, você cria um amigo. Você pega aquele desafio, aquele limão amargo, e você transforma em uma limonada. E você se liberta de tudo que o diabo tenta fazer. E você vê, hoje em dia eu aprendi com esse evento, com essa situação, uma lição para o resto da minha vida, que eu aplico até hoje. Eu não me afasto, e se eu vejo o que está acontecendo, aí que eu chego mais perto, e se precisar eu vou lá, eu faço o que tem que fazer. Sabe para quê? Para manter o meu coração limpo, para proteger o meu coração, para me proteger, para proteger a minha salvação. Então será que você não tem se deixado, por causa de coisas bobas, de repente você ouviu sim uma pessoa falando mal de você, ou você soube que ela falou mal de você, e você está aí, em vez de você lutar contra isso, em vez de você transformar esse inimigo num amigo, e para te falar, ela é minha amiga até hoje, somos amigas, ela está trabalhando em um outro país, e somos amigas até hoje. A gente de vez em quando escreve lá no Facebook uma da outra. Muito boas amigas, admiro o trabalho que ela está fazendo. E, poxa vida, olha só, você transformar uma coisa feia numa coisa linda. É isso que o Senhor Jesus quer com isso daqui, com isso tão simples que Ele está falando aqui. É isso que Ele quer de mim, é isso que Ele quer de você. É claro que vão existir situações, gente, que não vai dar para você fazer dessa pessoa sua amiga. Que não vai dar, porque a pessoa não vai querer, porque de repente a pessoa, no caso dela, ela era uma pessoa de Deus, ela errou, mas ela era de Deus, ela reconheceu, ela mudou. Mas às vezes a gente lida com pessoas que não são de Deus, pessoas que não reconhecem, pessoas que não perdoam também. Mas o que você vai fazer? Você tem que pedir a direção de Deus. Claro que você não vai ficar lá toda hora indo na pessoa, me perdoa, vou te dar um presente. Nem sempre. Você não pode achar que isso que eu fiz se encaixa na sua situação. O que eu quero falar para você é que você tem que pedir a direção de Deus. Você tem que recorrer nas suas orações. A nossa oração, gente, eu vivia na oração, eu vivia aos pés do Senhor Jesus naquele momento, porque aquilo estava me machucando e eu precisava de ajuda. E Ele me deu a direção, Ele me guiou direitinho. Às vezes você pensa assim, mas como assim? Como assim? Ele vai te dar situações vão acontecer e você vai ver, é a mão de Deus aqui fazendo isso aqui para eu resolver essa situação. Ele faz a parte dele, mas a nossa parte somos nós que temos que fazer. E você sabe, muitas mulheres, Rosângela, bom dia. Bom dia, Nanda. E
Com relação a isso, Rosângela, o perdão, não guardar mágoas, como que você vê isso dentro do caso, do projeto que você faz, com as mulheres que você trabalha? Porque você lida com coisas mais sérias, né? Você lida com traumas de infância, você lida com violência doméstica, você lida com abusos, você lida com coisas mais profundas. E eu entendo que parte da cura interior é o perdão. E que não é algo fácil, não é verdade? Para muitas delas, principalmente porque são coisas mais profundas. Você vê, Nanda, que hoje o projeto, né, tá há 3 anos aqui, né, em Santa Catarina, e eu tenho acompanhado algumas mulheres, né, que agora, depois de 3 anos, que conseguiram perdoar, primeiramente a ela e depois a pessoa que fez isso, né, com ela. Então, assim, o perdão, olhando aos olhos humanos, assim, é uma coisa bem difícil, né? Mas para Deus nada é impossível. Porque você estava falando aí, Nanda, e eu estava aqui refletindo. O Senhor Jesus, né? Ele foi o maior exemplo para todas nós. Ele não veio como Deus, ele veio como homem. Né? Ele passou por todas as aflições. Por que ele veio como homem? Para mostrar para cada uma de nós que nós podemos também vencer as nossas lutas, nossas tribulações, vencer a mágoa, o ressentimento, a tristeza. E ele trabalhava 12 homens com cabeças diferentes, pensamentos diferentes, comportamentos diferentes. E dentre eles, Nanda, havia um discípulo chamado Judas. E o Senhor Jesus, ele tinha a capacidade de perceber o que estava dentro do coração de cada um deles. E em nenhum momento ele desprezou Judas, porque ele acreditava que Judas poderia mudar. Mas dependeria mais de Judas do que do Senhor Jesus. Então você vê que em nenhum momento ele desprezou ele, né? E você vê que no momento que Judas, ele preferiu dar vazão ao ouro do que o altar, né, do que o amor de Deus, ele beijou o Senhor Jesus, virou as costas e foi embora. E também existia Pedro, né? Pedro também, ele falava que amava o Senhor Jesus, mas naquele momento que o Senhor Jesus mais precisava dele, ele menosprezou. Então, hoje, né, a mulher que está ouvindo essa programação falar, mas será que vai ser possível para mim isso? É possível, porque se você está ouvindo, é porque Deus, ele sabe que você é capaz de perdoar. Então, dentro do projeto, Nanda, hoje, é assim, muito trabalho, saber que mexer mesmo lá dentro dela, para que ela venha reconhecer que existe uma mágoa. E a pessoa que tem mágoa, ela sabe quando tem essa mágoa, né, Nanda? Pois é, mas são coisas, às vezes, tão profundas. Eu lembro que eu fui uma pessoa que passou por esse projeto de cura interior. Eu tinha um rancor, uma mágoa muito grande com a minha mãe, e eu chegava a ter ódio dela, ódio mesmo. Coisas de infância que eu não esquecia. Mas, gente, a partir do momento que eu tomei a atitude, porque não é um sentimento, né? O perdão não é um sentimento, é uma atitude. Você vê que quando eu estava contando aquela história, eu dei o perdão, eu orava pela pessoa, mas dentro de mim parecia que existia um peso. Mas a minha atitude de perdoar já havia começado. E é um processo que depois, aquelas mais profundas, que são mais profundas, de repente, vai precisar de um acompanhamento, você vai precisar de uma ajuda para você se libertar dela, para você se libertar desse peso, dessa mágoa, dessa angústia. Você vai precisar de ajuda, e é por isso que o projeto está aqui, para te dar essa ajuda, para te dar esse apoio. Às vezes, quando você vem nas palestras, eu tenho certeza que as palestras vão tocar em pontos que você talvez nunca imaginou, que você talvez nunca tocou, mas que precisam ser mexidos. São coisas que até machucam, mas que precisam ser tocados. Para que você se liberte, você vai ver que você vai ser outra pessoa, você vai se tornar uma mulher linda, você vai se tornar uma mulher do jeito que o nosso Senhor quer que você seja. Você vai se tornar do jeito que Ele tinha intenção ao te criar, ao nos criar. Ele quer que sejamos puras,
puras, limpas. E a mágoa é uma sujeira dentro de nós. E o perdão é o sabão com a esponja. É o que vem limpar. É verdade. Eu ouvi até uma frase, né, de uma pessoa que falou assim, que ela perdoa porque não é porque ela é boazinha, mas porque ela é inteligente. Exatamente. Então, assim, como você falou, a gente está preservando a nossa salvação primeiramente. Eu já passei, Nanda, por uma situação que eu tive que pedir perdão. Uhum. Aí você, mas você pedi sim, eu não pedi preocupada com a situação, nem o que estavam falando de mim, nem com o que a pessoa estava falando de mim, mas eu fiquei preocupado com a minha salvação, como eu estava vendo aquela situação. Então eu me humilhei diante do meu Deus, para que eu quero estar bem com Ele. Então assim, essa mulher, ela primeiramente tem que cuidar dela. Não ficar preocupado com o que os outros estão falando, o que fizeram, o que não fizeram. Ela tem que se amar. Ela tem que lançar fora essa coisa ruim, amarga. Porque enquanto ela não fizer isso, Nanda, ela nunca vai ser bela, ela nunca vai ser bonita, ela nunca vai conseguir vencer seus traumas e medos. Então, minha amiga, perdoe. Não é fácil. Eu sei que não é fácil. Eu sei que é um momento que vem muitos pensamentos, vem medo, vem vergonha. Mas se você quer vencer para a vida toda, então coloque em prática isso. E quando você colocar em prática, você vai ver que vai vir outras situações, que até o seu Jesus voltar, vai ter situações que vão querer sujar seu coração, mas você aprendeu, você passou pela lição e você foi aprovada. Então você vai conseguir vencer os outros traumas e medos. É isso aí, Rô. Quando que são as reuniões? Quando são as palestras? Quando é a cura interior? Fala aí para elas poderem vir e participar. Então, dia 14 de fevereiro, né, domingo que vem, nós estaremos aqui às 16 horas, aqui no quarto andar. Né? Avenida Mauro Ramos, isso, 1310 Florianópolis. Isso, às 16 horas. E aguardamos todos fazendo a palestra sobre a força da mulher. Uhum. E terça-feira, às 19 horas, sobre a cura interior. E o atendimento da terça, das 9 ao meio-dia, e quarta, das 2 às 18 horas. Bom, espero que vocês tenham anotado. Um beijo grande, gente. Vamos praticar, vamos ser lindas do jeito que Deus quer que sejamos. Tchau, tchau.